Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Miragem Podcast. Hoje nós vamos falar sobre o futuro e ele está acontecendo agora. A OpenAI ela acabou de anunciar novidades que podem mudar tudo. O Sora 2, que muitos de vocês já devem ter visto e testado, o Codex e a expansão global da empresa, que já alcança mais de 800 milhões de usuários em todo o mundo. Enquanto isso, o mundo se prepara para mais uma nova disputa por chips, energia e inteligência. E os robôs, então? Já estão entre nós. Nós vamos mostrar bastante sobre o lançamento do Figure 3, aqui, que é um novo robô humanoide que foi lançado. E o episódio de hoje, então, ele é um mergulho nesse novo tempo, onde tecnologia, poder e humanidade se cruzam. E eu tenho a alegria de dividir esse espaço com dois parceiros que tornam essa jornada ainda muito mais rica. Tuta Neto e Samidana. Como é que vocês estão, meus amigos? Tudo bem, tudo bem. E você, como é que tá por aí, Gabás? Já tá de manhã aí na China? Aqui já é bem cedo. Bom, nem tão cedinho assim, agora são 7h43 da manhã aqui, para vocês que estão gravando já são 8h43 da noite. China, nós vamos falar bastante sobre o episódio, vou contar algumas das primeiras impressões aqui, ainda tem uma longa jornada aqui de vários e vários dias pela frente, mas o que a gente já deu para ver aqui nesses primeiros 2 dias, os caras estão avançados e estão acelerados, viu? Tem bastante coisa esperando a gente pela frente aí. Samidana, como é que você tá? Muito bom dia para você, Gal, já que você está no futuro, é um programa que fala do futuro, com alguém do futuro, falando aqui para a nossa dimensão. E hoje já dei uma olhada na pauta, está sensacional o programa, estou já ansioso para começar. Maravilha, muito bom, muito bom. Então vamos lá. Bom, nós vamos começar justamente falando dessa expansão global do ChatGPT, né? Parece que o senhor Sam Altman, que é o CEO da empresa, realmente está levando a sério essa história de dominação global, as ações que ele vem fazendo, de montando escritório na Índia, montando escritório na Inglaterra, fazendo parcerias com grandes empresas. Vamos falar aqui sobre a parceria deles com a AMD, que é uma empresa produtora de chips, tem questões de investimento pesado em data center, com investimentos multibilionários de centenas de bilhões de dólares. Então, realmente, eles estão crescendo muito. Quando a gente vê que 800 milhões de usuários, é mais de 10% do mundo todo utilizando semanalmente o ChatGPT. Acho que a gente não tem histórico de um tempo tão curto ter uma utilização tão maciça assim, né, Tuta? É isso, é uma evolução impressionante, né? É uma das empresas que cresceu mais rápido e tem umas mais jovens que têm crescido mais rápido. Aí, outro dia eu fui no evento da Lovable, acho que ela foi a empresa que mais rápido chegou a 100 milhões de usuários ativos. Então é impressionante como vem acelerando isso, né? Apesar de você estar comentando da Lovable, eu acho até que a tendência como está indo o posicionamento do ChatGPT, né, da OpenAI, com o Sam Altman liderando, eles estão tentando abraçar tudo, né? Eu acho até que muito provavelmente em muito pouco tempo, várias dessas empresas que construíram suas aplicações em cima desses modelos, talvez vão ter que reinventar o próprio negócio. Não acho que vão quebrar, acho que as competentes sempre vão ter espaço, sempre vai ter muita coisa para fazer, mas aquela utilização simples, aplicação simples desses modelos, os LLMs, né, os Large Language Models, muito provavelmente isso deve ruir, né? Como é que você vê isso aí, Sammy? Olha, eu acho que, por exemplo, o ChatGPT, na última apresentação que eles fizeram, eles já estão querendo falar, olha, esses agentes de integração vão sumir. Agora, uma coisa é a proposta, outra coisa é a aplicação. A própria Lovable, que já foca nisso há algum tempo, ainda não sanou todos os gargalos. Mas uma coisa que me chamou a atenção nessa questão dos chips do ChatGPT é que estão falando de 800 milhões por semana, né, de usuários. É a maior base ativa já vista para IA. Assim, não tem nenhum outro número nem próximo a isso. E aí, quando a gente começa a falar nisso, já tem uma pressão para o que vem debaixo do que a gente enxerga. Então, basicamente está falando chips, e aí vem a AMD, rede para conexão e energia. Então, eu acho que é a trilogia da sustentação do modelo deles. Eu peguei um dado aqui que em 2024, já 1,5% da eletricidade do mundo já era consumida com data centers. Deve mais que dobrar isso em pouco tempo, né? A gente tem que pensar também como que eles vão treinar em larga escala, como que eles vão conectar em larga escala, porque começa a virar um problema disso de conexão.
E já tem gente falando de uma conexão mais pesada em energia também. Porque como que você vai conseguir abastecer? Talvez a rede elétrica, do jeito que ela não serve para esse tipo de infraestrutura. Uhum. E aí, com isso, também vem água, refrigeração. Eu não sei se vocês viram, eles estavam falando que estavam até semana passada, estavam usando um diamante. Tem uma empresa que está usando um diamante nos microchips, porque uma coisa é você levar energia, depois você precisa fazer ela se dissipar, senão o negócio estoura, senão o negócio queima. E aí, hoje se usa ouro, se usa um pouco de cobre, mas ele não dissipa tão rápido. E aí é um diamante sintético para fazer isso. Aí a gente tem também uma briga que o GPT está indo muito rápido, que é a seguinte: vamos fazer tudo em nuvem. Mas ainda é uma decisão que muitas empresas vão querer fazer local. Então, assim, ainda estão falando de o que é uma nuvem privada, o que é uma nuvem verificada, eu mesmo posso locar isso. Então, muita gente sustenta entre os estudiosos que o modelo vai ser híbrido. Então, eu vou ter uma infraestrutura local e vou acessar alguma coisa em nuvem. Mas isso é uma questão em aberto ainda, quando se fala desse tipo de modelo. Até curiosamente, né? Estou na China, né? A gente acabou de comentar aqui. Ontem a gente teve a oportunidade de visitar uma universidade chamada Tsinghua University, que é a melhor universidade da China, a segunda melhor da Ásia, está entre os top 50 do mundo, uma universidade com mais de 60 mil alunos, e curiosamente a parte de graduação deles é a menor, são só 16 mil graduação, depois a gente tem 19 mil pós, 22 mil entre mestrados, doutorados, tem muito mais mestrados e doutorado do que pós, que tem muito mais pós do que graduação, que mostra esse interesse da China, inclusive nessa educação continuada, né, de não parar de estudar nunca, ter esse aspecto acadêmico muito forte. Mas o interessante é que dentro dessa universidade eles têm um departamento de inteligência artificial muito forte, com gente muito especializada, gente muito capaz, muito competente, muito investimento do governo para desenvolver essas coisas. E eles desenvolveram modelos próprios, inclusive. Essa universidade desenvolveu um modelo chamado CPM, que é um Large Language Model próprio, e o grande diferencial deles, que é o que eles estão apostando aqui, é justamente essa questão da conexão offline. Então é um modelo que funciona muito bem no teu celular, com pouco consumo para instalação, não é uma coisa que exige muito, então isso permite uma democratização muito grande de utilização desses modelos. Claro que muito menos parâmetros, mas a verdade é que para 99% dos usuários, porque eles usam no dia a dia, não é necessário ter a potência que tem, por exemplo, o GPT-5 ou o Grok 4 ou todos esses novos modelos que estão saindo, né? Então eles têm duas tendências que curiosamente são diferentes dos Estados Unidos. A primeira é ser open source, então praticamente todos os modelos aqui são open source, ou pelo menos híbridos, e essa tendência de fazer também o modelo offline, que eu sei que o GPT lançou há pouco tempo, mas ainda não está, e é muito caro ainda, né? Aqui o valor dos dados e conexão já está muito mais barato, que permite essa democratização. Eu acho que isso deve crescer bastante. Até um aspecto interessante, falando dos 800 milhões de usuários, né? Eu dei uma puxada nos semanais, dados, né? Semanais, exatamente, semanais. Mas dados, por exemplo, de celulares no mundo, pra gente ver, por mais que 800 milhões seja um número absurdo, cara, de utilização de uma empresa tem 2, 3 anos praticamente, mas olha o que nós estamos falando, de número de linhas no mundo, existem 15 bilhões de linhas. Isso é uma estimativa de 2023. É praticamente 2 linhas para cada pessoa no mundo. De smartphones ativos, nós estamos falando de 7,21 bilhões de pessoas. É praticamente a população do mundo que existe de smartphone ativo. E usuários de internet móvel, 4,6 bilhões de pessoas. Então, por mais que 800 milhões seja algo assim brutal, a gente vê que ainda tem muito espaço para crescimento, né? Ainda deve acontecer de crescer bastante, deve desenvolver muito, mas de qualquer forma já são números assombrosos, né? Como é que você vê isso aí tudo? Você acha que vai continuar crescendo, vai pulverizar? Você acha que vai ter o domínio da OpenAI? Nós vamos começar a falar de várias ações da OpenAI daqui a pouco aqui, mas vamos estabelecer a nossa base aqui. O que você acha? Sem dúvida vai crescer, né? Uma novidade, né? Mal começou, assim, eu acho que 90% da população vai usar, mas é uma coisa interdependente, né? Naturalmente tem menos usuários de AI do que tem telefone móvel ou do que tem usuário na internet, já que para usar você tem que estar conectado à internet. Mas acho que esse número aí facilmente vai dobrar nos próximos 2 anos.
Não vejo menos que também. isso. Eu acho, Tuta, até que além de isso continuar crescendo, também acho que vai crescer, não só o ChatGPT, acho que vai crescer para outros modelos também, outros que vão lançar, que a gente nem conhece ainda, mas eu vejo assim que principalmente a postura da OpenAI, até por ter sido pioneira dentro disso, e ter menos acesso a capital do que, por exemplo, um Elon Musk, ou a própria Google, ou a própria Meta, né, que praticamente essas empresas têm capitais infinitos, né, o Elon Musk faz assim, chove dinheiro no colo dele, fora o que ele já tem, né, então realmente acaba sendo uma desvantagem para a OpenAI, fora a base de dados, né, fora a base de dados, que tem o X, no caso do Elon Musk, tem o Google, a Meta tem o WhatsApp, tem tudo, Facebook, Instagram, etc. Então tem essas desvantagens, mas eles estão acelerados. Fala, Sam. Eu peguei aqui um dado que saiu agora, em outubro. O Instagram, ele tem 2 bilhões de usuários ativos mensalmente. Então, tá bom que seja semanal e vire mensal. A gente fala que, a OpenAI tem muito menos tempo de mercado e já tem quase metade. Então, e outra, né? O usuário do ChatGPT, potencialmente, ele é mais valoroso do que o Instagram, que tem um monte de gente que tá lá trabalhando, né? Gerando e consumindo dados e dando dados também, né? Então, exato. Tem um valor bem acima, eu acho. Bom, eu acho até que tem uma tendência grande dentro dessa história, né? Sei lá, vamos esperar para ver. Mas tem uma tendência grande, eu tô com uma luz aqui que tá atrapalhando um pouquinho, depois eu arrumo isso aqui. Eu acho que tem uma tendência grande no futuro desses desenvolvimentos todos de a gente ter uma enxurrada de aplicações disso, e eu acho que a Apple deve perseguir um pouco, inclusive com a própria contratação do Johnny Ives, né, que a gente comentou recentemente, que é um cara especializado em desenvolvimento de hardware. Eu acho que eles, além de fazer todos esses movimentos de Apple Store, de ter essa loja para desenvolvedor, de ter todo esse volume todo, fazer transação ali dentro, linkar com vários outros provedores como Spotify, Booking e outras coisas que existem, eu acho que eles devem ir também para o mercado de hardware. Então a gente deve esperar algum tipo de device sendo lançado aí, até porque a contratação do Johnny Ives foi a preço de ouro. Quem não conhece, vale a pena dar uma pesquisada nessa pessoa. Eu não lembro exatamente as cifras, mas acho que ele foi contratado por $1 bilhão, foi uma coisa assim, um número dessa ordem de grandeza, justamente para desenvolver essa linha de hardware, utilização de ferramentas de inteligência artificial com algum novo device que a gente não sabe o que pode ser, né? Então vamos aguardar para ver essa evolução também. Puta, tá animado nessa evolução toda aí? Como é que você vê tudo isso? Tô bem animado, assim, eu vejo que é um movimento que tá todo mundo fazendo, né? Então, de um lado, por exemplo, falei do Lovable aqui no começo, o Lovable antes usava o Supabase como banco de dados, né? Então tinha uma integração lá. Agora eles lançaram o Lovable Cloud, lançaram a própria stack deles de dados para não depender. Acho que até numa visão de, por exemplo, eu uso o Lovable para criar um aplicativo, gasto lá que seja 100, 200, 300 dólares para criar, mas uma vez que meu aplicativo está pronto, meu consumo de créditos pode diminuir razoavelmente, mas se eu estiver usando o banco de dados dele, eu continuo pagando um FII mensal lá para ter a minha arquitetura. Da mesma forma que o Gemini também, por exemplo, agora ele tem aquele modo Canva, que é o modo Lovable do Gemini, também está muito mais avançado. Agora o GPT está vindo com esses agentes aí que quebram um pouco o N8N, ou o Zapier ou o Make. Então, assim, tá todo mundo... Acho que a AI, ela exponencializa muito a criação de novas ferramentas. Sim. Então, assim, tá muito mais fácil fazer uma ferramenta pra gente e pra eles. Só que eles têm a melhor versão com os melhores desenvolvedores do planeta. Então, imagina o que esses caras estão fazendo ali sem parar, assim. Deve ter uns 200 caras, cada um inventando uma aplicação absurda nesse momento. E a gente vê um pouquinho do que sai disso e pra gente é maravilhoso como usuário. Mas tem isso, né? Um negócio começa a canibalizar o outro. Às vezes tá criando uma solução de AI falando, isso resolve um problema, e vem a OpenAI e resolve o seu problema 10 vezes mais rápido, mais fácil, mais barato, e aí você fica com o negócio ali meio complicado. Então tem que ter muita agilidade para investir, assim, tem que estar com uma mente aberta, com um olhar de futuro, mas com uma ação de presença assim, muito grande para resolver essa correria da AI, assim, é bem insano o processo. É tão insano isso, você imagina, mas os caras fazem de atualização desses modelos, né, 2 vezes por semana, às vezes. Você imagina se o teu celular atualizasse 2 vezes por semana, você não saber nem usar ele, como é que funciona, né? As coisas estão tão aceleradas que assim, o volume de dados, de novidades, de upgrade, de lançamentos, cara, é um mundo realmente muito difícil de acompanhar, de saber o que está acontecendo. Não, e antes de continuar, quero dar um recado.
Só a última coisa. Só imagina, Gabas, o seguinte, você tem milhares de pessoas que usam o GPT profissionalmente e de forma industrial, ou seja, tem um prompt que é ligado a uma API disso. Cada atualização dessa, que você comentou que é 2 vezes por semana, às vezes o prompt começa a se comportar de outra maneira. E é uma caixa preta, porque como a gente está fazendo um modelo de deep learning, de machine learning, ainda não está a exaustão. Então, quando parece que vai ficar estável, lança outro antes. Então, acho que ainda tem uma maturidade da indústria. Desculpa te atrapalhar, Gabas. Imagina. Bom, então, antes de continuar, quero dar um recadinho muito importante para vocês. O Mirage tem o apoio da Freshcodes, uma empresa que entende do poder da inteligência artificial para expandir o potencial humano. A Fresh é especializada em desenvolver soluções digitais sob medida, com foco em inovação, performance e, claro, gente no centro do processo. Se você está pensando em tirar um projeto tech do papel ou escalar seu produto com inteligência, vale conferir. freshcodes.com.br. Seguindo aqui com o nosso programa, continuando de OpenAI, hoje o dia foi mais focado em OpenAI, que a gente tem um lançamento que no Brasil ainda não está disponível, mas vai ficar muito em breve já. Quem utiliza VPN e tal já pôde testar. Eu sei que o Sami já testou, eu já testei aqui também. Sora 2. Sora 2, para quem acompanhou, o gerador de vídeo e de imagens da OpenAI. Para quem está acompanhando somente em áudio, não está acompanhando em vídeo, né? Quem está ouvindo o podcast somente não assistindo, a gente está mostrando uma série de imagens que foram geradas pelo Sora 2, muitas delas com a própria imagem do Sam Altman. Então, na lua, num concerto, num baile, num mundo de fantasias, dançando com elefantes no meio. Então, assim, gerações de vídeos de extrema qualidade, feitas a partir de um prompt. Então, você imagina aonde a gente chegou, imagina isso há 100 anos, talvez, nem 100, até há 20 anos. Você simplesmente chegar na tua máquina e falar, olha, eu quero um vídeo comigo, a minha imagem na praia, em tal lugar, fazendo tal coisa, com tal e tal pessoa, acontecendo isso, e de repente esse vídeo é gerado. Parece uma coisa trivial, mas a gente está mudando totalmente a própria lógica de interface com esses modelos, de criarmos novos mundos e novas realidades a partir de um prompt, e que a produção do vídeo que é criado, ela respeita totalmente as leis da física. Então, se você for olhar o vídeo em detalhe, você vê efeitos gravitacionais, efeitos de atração, de repulsão, de impacto, de força e reação, de massa. É uma coisa assim, a gente vai tomando tudo como, normal, mas para analisar aonde a gente já chegou, e estamos falando, como a gente disse, de 2 anos de lançamento do GPT-3, e a gente chegar nesse nível. Não é só o OpenAI que faz isso, você tem outros modelos também criando todos esses vídeos. Esse eu quero ver vocês, sabe? Como é que o que aparentemente ficou trivial, né? Mas não é uma coisa que tem nada de trivial, né? Estamos falando de criação de novas realidades instantâneas num prompt. Eu testei primeiro, lembrando que para testar o processo é um pouco chato, que você precisa ser convidado por alguém, aí você arruma um código, aí não dá aqui do Brasil. Porém, eu tentei entrar com uma foto minha, uma foto de conhecidos, e não funcionou. Pelo seguinte, ele fala, está violando as leis de proteção. Então, se você escrever, eu quero o Donald Trump dançando, ele faz, porque o Donald Trump provavelmente está lá dentro. Se quiser o Papa, ele faz. O Stephen Hawking, ele faz. O Michael Jordan, ele faz. Mas enquanto não tiver a liberdade de te colocar dentro, ou você, ou um personagem por IA, e manter uma consistência disso, ele é mais uma chamada para um negócio que pode ser extraordinário do que uma coisa realmente útil. Então, por exemplo, se a gente quisesse fazer uma miragem pelo Sora, teria que ter o Gabas, teria que ter o Tutaneto, teria que ter o Sami. E aí a gente iria dar vida a esses personagens. E nossas vozes também, né? E nossas vozes. Mas até isso não dá. Por exemplo, não dá. Então, acho que é um passo. Mas eles alegaram que daria, né? Porque a promoção, né? Eu assisti o lançamento do Sora 2 em específico. Você pode se licenciar como um avatar dentro da plataforma. É que eu não entrei lá, eu não testei na prática. Então, o Sami tentou. Eu testei, mas eu testei via... Porque tem várias formas de acessar. Eu testei, acho que via GPT, a parceria pelo GPT. Entendi. E deu isso. E eu testei como free, né? Temos créditos de free. Talvez pagando nisso. Isso. Mas, enfim, foi o teste que eu fiz.
E precisa ver toda a questão de consistência, de quanto vai custar também, né? Para fazer um vídeo, um filme maior, mas potencialmente isso acaba com uma boa parte da indústria de publicidade, porque você vai conseguir ter muito mais controle. E aí eu não estou falando de um filme de 100 minutos, não. Estou falando um comercial, normalmente tem 30 segundos. É isso. Então aí dá para você fazer de uma forma mais prática e fazer pequenos quadrinhos, né? Não sei se vocês viram os memes que faziam daquela outra, que eu não sei se foi o Véu 3, né? Que fazia aquela Maria Maiô. Isso. Tem 8 segundos, porque é só dar tempo de uma piadinha. Depois ela já não tem consistência, não tem isso. Então é o começo, mas de uma coisa bastante promissora. E com certeza, o fato de fazerem vídeos curtos, ainda terem essas limitações, está muito aliado à restrição computacional que existe dentro desses modelos, né? Porque certamente existe a capacidade de fazer um filme padrão Hollywood em 100 minutos, já existe hoje, de fazer somente com prompts, mas a capacidade computacional para isso ainda não é disponível, principalmente para o usuário final, né, que acaba pegando um pedacinho dessa banda toda, talvez para eles lá dentro, para o Sam Altman talvez dê, mas para nós provavelmente ainda não vai dar. Mas para mim o que importa muito é tendências, né? Nós estamos falando de chegar nessa tecnologia num tempo curtíssimo, estamos falando de menos de 2 anos do GPT-3, imagina daqui 2 anos como é que vai estar. Porque essa evolução ela tem sido exponencial e o esforço desse pessoal todo para crescer essa base computacional. Então, você vê, Estados Unidos pegando 10% da Intel, a OpenAI pegando 10% da AMD, a NVIDIA investindo horrores para tudo que é lado, a Meta fazendo data center do tamanho de Manhattan, o Elon Musk também pensando tudo isso, investindo no nuclear, o Jeff Bezos já falando que vai montar essas fontes de energia solar e etc. para ter união no espaço. Porque aí você tem uma quantidade de radiação solar muito maior e já estão vendo tecnologia para colocar essas placas solares no espaço e fazer algum sistema de transmissão para a Terra. Então a gente está vendo coisas assim que aparecem totalmente ficção científica, né? E nessa linha ainda do Codex, do Sora 2, eu não sei se a gente tem o vídeo, mas a gente viu uma demonstração também dele criar vídeos e imagens a partir de um rabisco. Você faz um rascunho, um rabisco de uma imagem qualquer, não sei se a gente tem esse trecho do vídeo, se tiver vale a pena passar, rascunha um pedaço de qualquer desenho e de repente sai o vídeo montado. No caso, acho que fizeram Hot Wheels, aqueles carrinhos de brinquedo, a pessoa foi lá, rabiscou um desenho e sai o vídeo. Então, a capacidade de criatividade, de criação que as pessoas vão ter é um negócio sensacional e vai muito na linha do que a gente comentou no episódio passado, que a gente acredita que a tendência do mundo é o empreendedorismo. Porque com essas ferramentas todas à disposição de todas as pessoas, para você fazer um vídeo há 1 ano, quem produz vídeo sabe. Eu cansei de fazer vídeo de produção de comercial de 30 segundos e gastava 300, 400, 500 mil reais. Né? E não gastava muito, porque dependendo do que você for fazer essa produção, contratar alguma celebridade, alguma coisa, você gasta milhões e milhões para fazer um vídeo de 30 segundos. Hoje é um prompt. Né? Quantas pessoas, com o tempo que levava, a equipe que precisava contratar de produtor, de editor, de roteirista, de contratar cenário, figurino, pessoas, personagens, ensaio e câmera e todo o equipamento audiovisual. Cara, sanidade, né? Aluguel de espaço, de repente, um prompt. As coisas acontecem. Então eu acredito muito nessa linha, né, dessa necessidade das pessoas saberem usar. Aliás, eu até, curiosamente, eu tive conversando depois da parte da tarde aqui ontem com uma outra empresa que chama Model Best, de melhor modelo. E eles têm uma coisa que eu falei, pô, isso aqui, eu até gostaria de fazer algo similar desse no Brasil. Para as áreas rurais, para áreas que não tem muito acesso em tecnologia na China. Não se esqueça que a China é um país de 1,4 bilhões de pessoas e que na década de 80 o PIB era pior que o do Brasil. Né? Hoje, sei lá quantas dezenas de vezes maior que o do Brasil é. Mas de qualquer forma, eles estão criando esses modelos offline e aí, o projeto deles é o seguinte, é universalizar o acesso ao melhor professor, tutor, formador disponível para todos os chineses. Para que todos os chineses, em qualquer área da China, tenham acesso ao seu professor, ao seu tutor, ao seu guia, ao seu mentor, 24 horas por dia, 7 dias por semana, no seu celular, método de funcionamento offline, ou se for necessário, com baixíssimo consumo de dados, para que a infraestrutura não seja uma limitação. Dá certo algo nesse sentido, Tuta? Como é que você vê? Eu acho que poderia sim, mas eu também vejo que assim, o ChatGPT tá de graça, né? A versão mais simples dele ali, o 4.0 ou 3.5 é gratuito. Então, assim, já existe o acesso. Os brasileiros já têm o telefone e já têm um pacote de internet. Então, assim, falta mais usar. Mas eu acho que ensino não é só isso, né? Ensino, às vezes, você põe numa escola pelo relacionamento, com as pessoas que ele vai
estudar, metodologia. Então, não sei. Tanto que aqui em São Paulo você vê que é um filtro hoje em dia, né? Todo mundo quer pôr o filho numa escola que custa 10 pau, 12 pau por mês. O ensino é um pouco melhor, assim, é inglês com professores nativos dos Estados Unidos, mas assim, não sei se justifica todo esse aumento. É para segregar mesmo, é para você ter contato com pessoas que estão ali mais próximas de uma realidade que você acredita que você tá ou que você quer que seu filho participe. Isso aí desde sempre, né? Mas eu concordo plenamente com vocês, tá? Eu acho que eu tô falando da questão puramente acadêmica. Sim. Né? De você resolver um problema acadêmico, de aprendizagem, desde o processo de alfabetização, domínio matemático, aprender física, história, geografia, sabe? Ter essa base de conhecimento, de aprender, memorizar, que vai permitir que ele crie em cima disso, né? Se a pessoa não sabe nada, obviamente que não tem AI que vai resolver. Então, de uma maneira personalizada, adaptativa, sequencial, progressiva, garantindo o domínio. Então, acadêmico, sim. Agora, eu concordo plenamente com vocês dois. Eu acho que para mim a escola é muito mais um espaço de convívio, de realizar projetos, de interação, de desenvolvimento desses life skills, da resiliência, habilidades socioemocionais, preparar para a vida, de fazer coisa, meter a mão na massa, aplicar aquilo que aprendeu. Aí é um outro perfil de escola, né? Não é o que eles... Hoje, infelizmente, não é isso. Hoje a escola, se o aluno fica 6 horas por dia, ele fica 6 horas ou 5 horas sentadinho numa cadeira, com 40 alunos na sala, com o professor falando aquele monte de conhecimento na frente, uma aprendizagem totalmente passiva, todo mundo sabe que não é a melhor forma de aprender, mas é o que é, porque faz 300 anos que é assim, e ninguém quer mudar. Né? Então, por isso que eu trouxe essa possibilidade, de repente, de resolvermos a parte acadêmica de uma outra forma, que, aliás, parênteses, ficou até chato, que a gente estava no meio da reunião, né, e tinha, obviamente, vários educadores e tal e tudo, e eles estão testando esse modelo de tutor pessoal dentro dessa universidade, na educação pública, em massa, nas escolas públicas da China. E ainda não é, obviamente, onipresente, mas já tem várias escolas que estão testando tutores de AI. E aí a gente perguntou, pô, como é que tá o resultado? Ele parou assim, ele falou, para a maior parte das matérias, o tutor de AI tem se saído muito melhor que os professores. E já mudou de ideia. Eu não acho isso uma crítica aos professores, longe disso, né? Eu acho que eu tenho que entender que do mesmo jeito que um médico achar que se ele não tiver uma ferramenta de diagnóstico, um raio-x, uma ressonância magnética, uma máquina de tomografia, ele não vai conseguir fazer um diagnóstico preciso. A função dele é curar a pessoa, diagnosticar, curar e tal. Ele vai usar tudo que tem disponível. Ele vai usar o GPT, ele vai usar tudo que tem direito. Vai consultar colegas, etc., para melhor atender o paciente. Se o professor, com o objetivo como do educador, justamente educar, formar, se existe uma ferramenta que faz melhor aquilo que ele está fazendo, foca naquilo que a ferramenta não faz melhor. Isso não é demérito, isso é ser inteligente. É você usar o que você tem disponível, o professor vai ganhar tempo, ele vai ganhar capacidade, ele vai ensinar muito mais personalizado e vai atender o objetivo dele. Agora, às vezes, no medo, vou perder meu trabalho. Não vai. As pessoas precisam de pessoas. Aquela pessoa que conecta, que cuida, que ajuda, que mentora, que sabe utilizar as ferramentas, que sabe perceber quando o aluno precisa ou não, essa pessoa sempre vai ter seu espaço. Nós somos seres humanos, a gente é animal social, mas talvez aquela função que você está totalmente apegada não seja a que você faz melhor. Né? Acho que é um pouco disso que a gente tem que abrir a cabeça para tentar entender que existem novas ferramentas que são infinitamente melhores. Se não fosse assim, a gente não usaria o robô para operar ou nada que a gente usa na medicina e em várias outras indústrias. Né? Não faz sentido nenhum você ficar preso no modelo de 300 anos. Certo, Tuta? É que eu acho que a gente foi um pouco ensinado a ser uma ferramenta, né? Então, a gente fica com medo de perder a utilização, porque já que a gente foi doutrinado a ser alguma coisa para prestar um serviço, para ganhar um dinheiro, então a gente ficou um pouco preso nisso, mas o objetivo das coisas não é esse, né? O objetivo do professor é educar, não é dar aula. O objetivo do médico é curar doença, não é ir lá e ganhar dinheiro com isso. Então as coisas estão indo para um motivo mais essencial, mas as pessoas ainda estão com um pouco de medo, em vez de ficarem felizes que elas falam, pô, apareceu uma ferramenta aqui que eu vou conseguir ensinar melhor meus alunos. Puta, que maravilha. Fala, nossa, acho que eu vou perder meu emprego porque essa ferramenta faz isso sozinho. Então o medo sempre atrapalha, né? O medo é sempre um propulsor negativo na vida das pessoas. Então, eu acho que é um pouco isso, mas tem o risco real das pessoas realmente perderem seus empregos. Então... ou mudar as funções, né? Bom, e antes da gente seguir, eu preciso dizer que na Jovem Pan a gente vai ficando por aqui. Só que se você quiser continuar a ouvir essa versão completa desse programa, com tudo que a gente já vai debater, nós vamos falar do Codex 2, que é a nova ferramenta de código do GPT, nós vamos falar um pouco de robótica, nós vamos falar de vários temas aqui extremamente relevantes.
Então continua aí com a gente, segue no canal do YouTube, Miragem Podcast. Aproveita, se você tá no Miragem do YouTube, já dá um like nesse canal, compartilha, põe para assinar, porque quanto mais você assinar, mais você garante que você receba essas atualizações o tempo inteiro e ajuda a gente a fomentar o canal e divulgar todas essas notícias que tão impactantes são assim na vida de todas as pessoas. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.